Você sabe o que é o Brexit e também todas as suas consequências para a União Europeia e também o Reino Unido? Então, em primeiro lugar, é importante você saber o que é o Brexit. O Brexit, para quem não sabe, é a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso costuma não ser novidade para as pessoas, só que sim as suas consequências. Só que para eu chegar nas consequências, em primeiro lugar, você precisa saber o que é a União Europeia e o que é o Reino Unido. Então, dentro desse contexto, é importante de você saber que o Reino Unido é a junção de 4 países. E assim como muitas pessoas ficam falando, a rainha da Inglaterra, não sei o que lá, aquela dinossauro, ela é reptiliana, não sei o que lá, essa véia que ela vive até uma bomba atômica, ela vai viver junto com as baratas. Então calma. Em primeiro lugar, além dela ser uma senhora, a maior líder e a única que durou várias guerras mundiais, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria, é importante de você saber que ela tem uma carga simbólica dentro do Reino Unido. Ela não tem uma tomada de decisão dentro do Reino Unido. E é por isso que você vê notícias assim como essa, quando você fala, não, peraí, mas quem é o maior influente dentro do Reino Unido é o Boris Johnson, é o primeiro-ministro. Então lembra daquela monarquia onde o rei reina, mas não governa? É o que acontece com a Rainha Elizabeth, ela é um resquício, tá bom? Então olha só como geografia é maravilhosa e o Geotual é incrível, inclusive de cultura, porque vai lembrar até história. Fique atento e fique atenta, porque isso pode cair numa questão multidisciplinar, incluindo história. Então quando você tem o rei reina, mas não governa, a Rainha Elizabeth, ela só vai tomar aquele seu chazinho no seu trono e ela será um símbolo, tá bom? Diferentemente do Boris Johnson, que ele sim vai compor o parlamento, e essa é uma característica da monarquia parlamentarista. Muitas pessoas querem colocar o parlamento aqui no Brasil, tá? Ou então fazer um sistema de semipresidencialismo. Por quê? Bom, aí eu vou deixar para você ver um vídeo que vou deixar lá no final, que vai explicar exatamente o que é essa mistura. A Rainha Elizabeth, ela é um símbolo não apenas para a Inglaterra, mas para o Reino Unido como um todo. Porque o Reino Unido ele é composto por 4 países: País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra. E é por isso que notícias como essa, nós vemos que Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte querem se separar. Estão formalizando plebiscitos para que a população vote para ver se vai sair do Reino Unido ou não. Nós temos vários conflitos mesmos, que vão mostrar o quê? Ah, não, peraí, esses países eles não querem continuar no Reino Unido, porque eles querem ter a sua liberdade e inclusive a sua independência para poder integrar ou reintegrar-se ao bloco econômico que é a União Europeia. Mas afinal, você pode se perguntar, quais benefícios a União Europeia pode trazer para as pessoas e principalmente para os países? Vai depender muito de cada país. Então vamos retomar o que cada bloco econômico ele vai falar? Então dentro desse olhar geográfico, vamos pensar um pouquinho do bloco econômico. A União Europeia, ela vai ter tarifa alfandegária interna e externa em comum, ou seja, todos os países vão pagar os mesmos impostos dentro dessa União Europeia. Na verdade, a maior parte das vezes não vai pagar imposto, tá? Em segundo lugar, as tarifas externas são em comum. Tarifa externa em comum é quando os países externos, ou seja, outros países que não compõem o bloco econômico, terão algumas tarifas, algumas taxas em comum em qualquer país, indiferentemente de qual seja o país daquele bloco econômico, tá? Então, por exemplo, se o Brasil ele for comercializar com a França, com a Holanda ou com a Alemanha, qualquer um desses países, os nossos produtos vão entrar com os mesmos impostos, para não favorecer um e prejudicar o outro. Isso é uma medida principalmente protecionista, para beneficiar o quê? Os países que ficam dentro desse bloco econômico, porque os seus produtos vão ficar mais baratos. Arnaldo, mas o protecionismo ele não é ilegal? É, e aí tá um problema. Bom, além disso, nós vamos ter o quê? A União Europeia, ela tem uma característica de você ter uma integração da circulação das pessoas, assim como no Mercosul, né? Ou seja, as pessoas elas podem andar livremente. Como os países lá da Europa, eles são extremamente pequenos, você vai ter uma integração, por exemplo, com o metrô. Bom, por outro lado, lá dentro da União Europeia tem um outro benefício, que é uma integração econômica. Por isso que a União Europeia se chama União Europeia. É uma união econômica e monetária. Ou seja, vai ter o que os países chamam de zona do euro. Zona do euro não é aquela zona, não é bagunça e também não é quando você... é um baile funk. Não, não é isso. Zona, quando nós estamos falando, é quando você vai ter vários países que podem adotar essa moeda única que é o euro.
Essa moeda fortalecida, essa moeda forte, vai ser favorável para muitos países. Só que aí o que o Reino Unido vai falar? Não, eu não quero o euro. O Reino Unido nunca foi de fato pertencente à União Europeia porque ele não aceitou o euro como moeda única. Porque a sua própria moeda, a libra esterlina, ela é muito mais valorizada. Então para o Reino Unido, ele alega que não, olha só, para mim a libra esterlina é muito melhor. Esse processo de Brexit, ainda em 2022, está ocorrendo. E é isso que o Boris Johnson enfrenta de problema. Porque para ele, você concretizar o Brexit tem algumas amarras ou alguns obstáculos que é o que pode cair, inclusive, no seu vestibular. Dentro desse olhar de atualidade, você vai ter muitas pessoas, elas não votaram a favor do Brexit, principalmente perto de London, da capital. Por que isso? Porque muitas dessas pessoas são jovens e não são da Inglaterra. Outro detalhe. Você sabia que apenas a região da periferia da Inglaterra que votou a favor do Brexit? Pois é, além de várias questões separatistas, como eu já havia falado aqui no vídeo, nós temos vários problemas, por exemplo, quando nós estamos falando de crise no transporte. E essa crise no transporte vai acontecer principalmente com os caminhoneiros que têm uma dificuldade muito grande de entrar na Inglaterra. Lembra que a Inglaterra, ela saiu então da União Europeia? Então a Inglaterra não faz parte mais do espaço Schengen, que é a livre circulação de pessoas. Esse espaço Schengen é onde as pessoas podem circular de forma livre, tá bom? Dentro desse espaço. Só que os caminhoneiros, eles não vão conseguir entrar na Inglaterra com tanta facilidade, enfrentando fila de 3, 4, 5 dias. E acabou acontecendo um desabastecimento, por exemplo, não só nas gôndolas dos mercados, mas também nos postos de combustível, em meia pandemia e principalmente fazendo com que os carros eles fiquem sem o combustível e inclusive ambulâncias, ou seja, um problema muito sério que a Inglaterra enfrentou. E isso fez com que a imagem do Boris Johnson ficasse ainda mais enfraquecida. Muitas pessoas começaram a ficar insatisfeitas e é por isso que o Boris Johnson ele não deu andamento para a saída total do Reino Unido. Ele está tentando fazer isso, essa foi uma das suas promessas, só que ele não está conseguindo colocar para frente por conta dessa resistência da população e também vários debates sobre essa questão das questões dos conflitos separatistas. Belezinha? Então olha só, qual que é o motivo para que o Reino Unido ele tenha saído? Já vamos passar para as críticas. O Reino Unido ele saiu principalmente por uma questão xenofóbica. As pessoas começaram a falar: ah não, olha só, como é triste, eu estou perdendo a minha cultura. As outras pessoas, os estrangeiros estão entrando aqui, estão arrasando com a cultura inglesa. Ei, detalhe, tá parecendo que os ingleses não fizeram isso na época da colonização, né? E aí o que vai acontecer? Bom, principalmente os idosos eles vão querer sair, não pensaram nessa questão logística de entrega da mercadoria. Por outro lado, prejudica muito a economia da Inglaterra. Por quê? Porque ela se isola. Ela é uma ilha. É um país de dimensão pequeno, não é tão grande assim. Então não vai ter indústria. O principal foco da economia inglesa é a Bolsa de Valor, que é a bolsa mais forte do mundo, tá bom? A Alemanha tem a maior economia do bloco da União Europeia. Ah, mas é porque a Inglaterra saiu? Não, é porque ela é muito industrializada, a Alemanha. Já o Reino Unido, já a Inglaterra, aposta muito na sua bolsa de valores. Só que a Inglaterra vai falar: não, mas olha só, eu saí não foi por uma questão xenofóbica, porque senão isso pega muito mal pro mundo, né? Ela vai falar: pra mim, a questão alfandegária e tributária e também essa forçação de usar uma moeda única, pra mim não é vantajoso. Por isso que eu quero sair. Só que a Inglaterra, por outro lado, ela precisa se beneficiar dessas tarifas alfandegárias e é por isso que estão tentando negociar essas tarifas em comum. Então hoje, Arnaldo, quer dizer que ocorreu o Brexit ou não? Ele está em processo, tá bom? Ele está em uma fase de acontecimento. É difícil de nós falarmos de um processo histórico se ele ainda é contemporâneo, né? É difícil de nós pensarmos nisso. Mas é um processo que começou, mas ainda não acabou. Belezinha? Isso pode cair no seu vestibular. Fazendo uma revisão, então, só para finalizar. Olha só. Em primeiro lugar, nós vamos ter a União Europeia. Não se esqueça que é um bloco econômico que vai ter tarifas internas e externas em comum, vai ter livre circulação de pessoas pelo espaço Schengen e a moeda única, que é a zona do euro. Além disso, o Reino Unido. Reino Unido são 4 países: País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra.
vários conflitos separatistas acabam pipocando com a saída, né, lutando pela saída e para a independência. Não se esqueça que a Inglaterra, ela é parlamentarista, é um sistema parlamentar, ou seja, é o primeiro-ministro que vai ser chefe de Estado e chefe de governo, e a Rainha Elizabeth que vai ficar lá, de boas, só tomando seu chazinho e pegando a riqueza. Beleza. Não se esqueça que nós vamos ter uma relação muito frágil, nós vamos ter justamente essa crise logística de abastecimento dentro da Inglaterra e dentro do Reino Unido, tá bom? Isso pode cair no seu vestibular, mas a Inglaterra não deixa de fazer parte de um país muito desenvolvido, ela não deixa de debater dentro das questões mundiais. Ela ainda tem o seu posicionamento muito forte, só que a população, principalmente jovem, ela é contra ao Brexit. Belezinha? É esse o nosso vídeo de hoje. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas que precisam saber disso, porque também tem dúvida, né? Tem muita gente que não sabe. Grande abraço, bons estudos, falou vestibulando, vestibulanda,